Paz, querida, graça e paz. Hoje nós estamos no vídeo 16 de 70 vídeo desse propósito, né? Seja você também uma mulher sábia, amém? Ouça a voz de Deus, graça e paz, sejam todas bem-vindas. Eu vou deixar aqui gravado para estar colocando aqui na plataforma do YouTube, então seja bem-vinda, tá? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a promessa de Jesus para nossa vida hoje, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Existem vidas que precisam receber da presença do Senhor Jesus. Amém? O Deus que fala aos corações. Será que o teu coração ele se encontra puro, limpo para ouvir a voz do Senhor Jesus? Porque Deus, ele fala aos nossos corações. Imagine ter uma conexão com Deus tão profunda ao ponto que você possa ouvi-lo, né? Escutar, né? Deus falando com você, né? E Moisés ouviu a Deus. A relação de Moisés com Deus era tão íntima que eles conversavam face a face. Muitas vezes as nossas orações são apenas monólogos, onde falamos e não ouvimos o nosso Senhor Jesus, né? Muitas vezes repetimos as mesmas palavras, falamos as mesmas coisas, mas não silenciamos a nossa alma, né? Não silenciamos o nosso coração para que possamos ouvir a voz de Deus. Esse versículo nos lembra uma história de um pastor. Ele queria muito ouvir a voz de Deus. Ele tomava chimarrão todas as manhãs e ele teve uma brilhante ideia de tomar chimarrão, uma bebida quente tradicional do sul do Brasil, durante o seu tempo de oração. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua ideia que você tem durante o seu período de oração. Eu normalmente, meu período de oração é às 3 da madrugada, às 2h45. Às 3 é o meu, até às 4h30 é o meu período de oração, né? Muitas das vezes eu gosto do quê? De silenciar para ouvir a voz do Senhor, né? Porque em meio a tantos barulhos, a gente precisa ser silenciada, precisa deixar Deus falar, deixar Deus direcionar-nos, né? Pelo caminho dele, que é o certo, não pelo nosso. Amém, querida? Então, esse pastor, ele teve essa ideia de tomar esse chimarrão no tempo que ele separava de oração. Qual é o tempo que você separa de oração? Deixa aqui para mim, tá? Nos comentários. Hoje, o período da tarde será uma tarde transformadora. Uma tarde que já foi gerada em oração. Porque não adianta só jejuar, orar, participar de culto, ler a palavra. Isso são essenciais para uma vida cristã, né? Mas nós precisamos também entender, né? O porquê que não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas das vezes precisamos de libertação, que é uma palavra forte, mas é algo verídico, né? Muitas de nós precisamos ter libertação para que assim possamos ter a sensibilidade com o Espírito Santo. Amém? Então, jejuar é ótimo, ler a palavra é maravilhoso, ter um tempo de oração é essencial, né? Mas você ter uma libertação também é importante. E é sobre isso, sobre quais áreas da nossa vida, né, que precisamos ser libertas, né? Então, essa masterclass eu não vou conseguir deixar gravada, porque eu vou lá a fundo da alma mesmo. Eu vou adentrar para mexer com as estruturas, tá? Então, que vai ser maravilhoso, vai ser lindo.
E então esse pastor, ele tinha, voltando aqui, esse pastor, ele tinha esse hábito de tomar o chimarrão, né? E no momento em que estava com a pessoa que a segurava, enquanto tomava um chá quente, ele não podia falar. A sua única tarefa seria ouvir o parceiro. Em terapia a gente tem muito isso, né? Eu que estou em formação de terapeuta agora, não estou nem conseguindo entrar muito aqui, né, na plataforma do Instagram aqui, ao vivo, devido às aulas, gravando só pro YouTube mesmo, porque no YouTube eu gravo as horas que eu tiver um pouco livre, que nem agora, vou e gravo os vídeos e ponho na plataforma. Porque o terapeuta, a função dele é ser um ouvinte. Muitas das vezes eu e você precisamos do quê? Apenas falar. Encontrar alguém que nos entenda. E essa é a função do terapeuta. É entender você e te direcionar, né? Para um aconselhamento, para uma atitude mais assertiva, né? O terapeuta, ele não te oferece cura. Ah, você vai ficar curada nas sessões. Mas ele te oferece uma ajuda no processo da cura. Vai sentir mais aliviada, né? Você vai conseguir passar por algumas situações na tua vida, né? Com mais alívio. Então, tá sendo muito transformador para mim. Então, e aqui, ó, ele fala que enquanto ele tomava um chá quente, ele só silenciava. Ele ouvia Deus falar. E isso é essencial. Qual que é o seu momento que você silencia e deixa somente Deus falar? Isso é muito importante, né? A todo momento nós temos o costume, o hábito de ficar falando o tempo todo, né? E arrumando coisas para fazer o tempo todo. Mas a gente tem que deixar todos os barulhos ser silenciados, né? E confiar no descanso e ouvir a voz de Deus. Amém? Essa experiência ensina algo muito importante. A oração não pode ser apenas você ficar falando, mas tem que ser interativa, né? Você tem que ouvir a Deus, você tem que falar e ouvir. Se você ainda não está nesse processo, falta algo. E eu, como evangelista, estou aqui para te ajudar a subir o nível espiritual. Amém? Hoje você está precisando ouvir mais e falar menos? Você está precisando de uma resposta que vem do alto? O que você precisa hoje? Deixa aqui nos comentários para mim. Considere as distrações que o afastam de uma comunicação sincera com Deus. Quais são as distrações que te afastam de uma comunicação verdadeira e sincera com o nosso Deus? O que tem te separado? O que tem te afastado? Abra o seu coração espiritual para ouvir a voz de Deus e energizar a sua fé. Abra o teu coração espiritual. Abra o teu coração espiritual. É muito forte, é muito lindo quando a gente escuta a voz de Deus. É muito importante para a nossa vida, para direcionarmos a nossa vida nos rumos certos. Amém? E eu estou oferecendo gratuitamente para você uma masterclass, onde você vai se aprofundar, você vai entender quais são os pontos que você precisa acelerar, mudar, transformar. Tá bom? É muito importante. E é profundo, porque eu e você, todos os dias, estamos aprendendo. Amém? Porque Deus quer falar ao teu coração. E muitas vezes você não sabe como, não sabe de que forma, né? Então, nós precisamos estar aliançadas com o propósito do Pai e aceleradas no processo. Por quê? Porque o tempo está curto e Ele está à porta.
Amém? E eu quero deixar então para finalizar 3 gotas: saúde, família e trabalho. Beba água ao longo do dia para manter um corpo hidratado. Deixe um recado de amor pro teu filho, pro teu esposo, isso é muito importante. E no seu trabalho, faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo pro próprio Deus, pro próprio Pai, que na verdade é, né? Mas separe o tempo certo. Ah, trabalho 6 horas, 6 horas, trabalho 8 horas, é 8 horas. Eu quero até compartilhar aqui com você. Quando eu era sacoleira, que eu viajava direto para São Paulo para comprar roupa, que eu vendia muitas roupas, por sinal, eu não tinha tempo e nem tinha hora. Porque todos os momentos eu queria estar vendendo, atendendo alguém. Entende? E não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que priorizar a Deus. Então, quando você trabalha na CLT, o que você tem? Você tem hora para entrar e tem hora para sair, não é? O porquê que quando a gente é empresária, quando a gente é empreendedora, né, a gente também não faz o nosso horário, né? Então, eu aprendi muito em todos esses processos que eu só vou compartilhar com você lá na Masterclass. Por isso que eu não vou deixar gravado, porque eu vou compartilhar com você lá na Masterclass um pouquinho sobre mim, as prioridades que eu tive que estabelecer na minha vida para gerar uma mudança completa. Amém? Então eu espero você, tá bom? A primeira vai ser hoje, às 2 horas. Graça e paz, querida. E até depois.